E aí, gente? Boa tarde, legal? Bacaninha aí? Gente, tô dando uma passada aí pra falar de um assunto que tá uma polêmica danada aí na internet, né, em tudo quanto é site, revista, jornal, que é a história da cura gay, né? E eu fico aqui pensando comigo, cura gay, o que que é a cura gay, né? O que será que o psicólogo tem pra falar, né? Primeiro que o psicólogo, ele não tem noção nenhuma de o tempo, por exemplo, um médico para se formar é praticamente quase 10 anos, né? Um psicólogo aí com 3 4 anos já se forma, né? Acredito que seja isso, né? E o que ele estuda não tem nada a ver com cromossomos, com sabe, com plaquetas, com enfim, coisa que só a ciência pode explicar, ou pessoas que não sejam tão ignorantes ao ponto de falar que uma pessoa que é homossexual mereça um tratamento psicológico, que ela é uma pessoa doente. Ao meu ver, isso é ciência, né? São hormônios, né? A pessoa nasce num corpo feminino com excesso de corpo masculino, ou num corpo masculino com excesso de hormônio feminino. É simples. É isso que acontece. Ah, Marcos, mas na Bíblia lá está escrito que os homicidas, os suicidas, os homossexuais não herdarão o reino do céu. Sim, está escrito. Mas lá também Deus deixou o livre-arbítrio, né? Cada um faz da sua vida o que quer. Está vendo como já está gerando um monte de situação, um monte de interpretação? Aí já vão ter aquelas pessoas que assistem os meus vídeos falando de outras coisas e falam, Marco, você sabe do livre-arbítrio, mas você fala de um monte de coisa. Sim, falo de coisa errada sim. Mas eu falo de coisas tipo assim, que atingem um coletivo. Por exemplo, uma população inteira. Que adianta você pegar o coitado do Noia e espancar sendo que o traficante está solto, se fazendo de bonzinho. Então eu falo do que ofende um todo. Agora no caso do homossexual, o que, que ele traz de problema para mim? Nenhum. O cara que é gay, ele não vai, por exemplo, me ofender em nada. Agora, o traficante na minha rua, sim. Porque vai estar entrando nóia toda hora na minha rua, né? Ou qualquer hora ele entra, chega lá faltando dinheiro, no meio do caminho ele volta, tem uma bicicleta marcando no meu portão alguma coisa, ele vai pegar, vai roubar para vender, para comprar droga. Então, tanto eu quanto os meus vizinhos e os meus amigos da minha cidade corre esse risco de muitas vezes, isso quando não se leva só o bem e se mata a pessoa, né, para levar o bem. Então, o gay ele não me ofende em nada. Não aliás, não ofende ninguém em nada, porque ele tá. É o corpo dele. Ah, Marcos, mas o corpo do ser humano é o templo de Deus. Sim, tenho noção disso. Mas tem o livre-arbítrio. Não é isso? Esse rapaz, o Marcos Feliciano, essa semana foi o Alexandre Frota aí, deu a entrevista aí pro Leão, aonde o Leão afirma, o Alexandre Frota afirma que namorou ele durante 2 anos. Ah, mas isso é uma coisa que o cara tá falando para poder denegrir a imagem dele. Não sei. Eu fui conhecer o Marcos Feliciano na década de 90 através de vídeos, né? Que tinha aquele encontro de evangélicos lá em Florianópolis, em Camboriú, né? Que eram os Gideões. Na época o Marcos Feliciano quase que careca, um sotaque nordestino bem arrastado, né? Pregador, fervoroso, né? Contando suas experiências no sertão nordestino, onde tinha lugar que ele não tinha nem o que comer, ele dormia no chão, era comendo feijão e chupando laranja. E essas pregações dele que o tornou famoso, né? Aí, logo em seguida eu tive uma desilusão muito grande, que eu já frequentei a igreja evangélica, me afastei. Fui ver novamente o Marcos Feliciano num programa na Rede TV. Ligo lá por um acaso, tá ele sentado numa mesa de vidro, uma cadeira branca, cabelo comprido, de arquinho,
Aí eu achei estranho, falei, porra, em 90 ele pregava que o homem que usa brinco, cabelo comprido e tá pregando, não sei o que, isso e aquilo, não se deve, não merece confiança, porque a pregação, o homem tem que ter um perfil, ele é aquela baboseira toda. Eu falei, caramba, e o cara fazendo o contrário, já ficou meio estranho. Aí depois ele vai para uma praia, né, que é um local público onde ele poderia, e foi, né, aquilo ali foi uma maneira de provocação com ele, mas ele, como uma pessoa que se diz homem de Deus, ele tinha que ter relevado aquilo, continuar pregando, falando do evangelho do amor de Deus e deixado para lá. Não, ele foi, né, mais uma vez, chamou a polícia, levou para a delegacia, fez aquele escarcéu todo. Quer dizer, ele estava em cima do palanque ali pregando, ele não estava concentrado no que ele estava fazendo. Ali ele estava, aliás, ele vive na carne, né, como vocês comentam, porque o cara que vive em espírito, ele vai ter o discernimento de ver aquilo, continuar a pregação, né? Porque geralmente quando você está pregando uma coisa, falando de Deus, e aquilo tem um certo... você tem aquela conexão com Deus, criança começa a chorar, né? É cachorro que bate nas coisas, uiva, e um monte de coisa acontece, né? Mas o cara que está na carne faz o que ele fez, foi lá, arrumou um rolo e tal, né? E eu acho estranho isso no comportamento evangélico, né? Aí agora ele vai e vem com essa lei aí da cura gay. Não sei pra que isso, cara. O povo evangélico, ele tem uma mania muito estranha de falar assim pro pessoal na igreja, para não se assentar com os escarnecedores. Sabe quem é o escarnecedor que Deus fala na Bíblia? Não é o cara que está no bar, não é o gay, não é o drogado, não é o traficante. O escarnecedor é o próprio evangélico. É aquele evangélico que está dentro da igreja, faz uma coisa na igreja, da porta para fora, ele é outra pessoa. Ele é pior do que o bandido, do que um bêbado, do que uma pessoa comum, do mundão, como vocês falam. Esse é o escarnecedor. Sabe? Eu li uma vez, na minha Bíblia tem uma passagem de um bandido, né? Diz que Jesus Cristo entrou numa cidade e lá tinha um bandido, né? E ele não queria aparecer no meio da multidão, então ele ficou em cima de uma árvore. E ele achou que ali ele estava escondido, ele ia ver Jesus passar e ia ficar na dele ali. Só que quando Jesus estava passando embaixo da árvore, Jesus falou o nome dele e mandou ele descer. Aí ficou com ele ali conversando e tal, não sei o que, isso e aquilo. E falou com ele, hoje à noite eu vou ter com você em sua casa. Nossa, aquilo, pessoal, né, os homens de Deus da época, né? Imagina, o senhor vai dormir, pernoitar na casa de um bandido. Ele é assaltante, ele é isso, ele é aquilo. E Deus falou para os caras que veio à terra para os que estão doentes. Eu vim para os que estão doentes. Não é para quem está sadio. Os sadios que ele falava é os que estão dentro da igreja, já conhecem o evangelho, tá salvo, se permanecer daquela forma ali bonitinho, tá na dele, entendeu? Além de dar uma dura nos caras, foi para casa desse bandido. Passou a noite lá. Pregou para ele, falou do amor de Cristo. No outro dia o resultado, esse bandido andou na cidade inteira. As pessoas que ele lesou, que ele roubou, ele devolveu, segundo a Bíblia, 10 vezes mais o que ele havia pego das pessoas e se converteu ao evangelho. Paulo era perseguidor, né, do povo de Deus, arrancava a cabeça, mutilava os pastores, os padres, né, as pessoas que falavam de Cristo, ele arrancava a cabeça e depois virou apóstolo de Deus. Por quê? Porque conheceu o amor de Cristo. Tem muito ex-travesti, por exemplo, que tinha peito, tinha tudo, né, que hoje é pastor, é pregador, casado e tal, enfim. Mas vai perguntar para ele a forma que ele foi tratado. Ele não foi destratado dentro da igreja. Se ele usava um nome feminino, o pastor chamava ele pelo nome feminino, e sempre pregando, orando. Na hora que ele sentiu que aquilo não era legal para ele, ele foi lá e hoje está aí na dele. Então, o povo evangélico, ele gosta muito de distorcer as coisas na Bíblia, quando a intenção é favorecer eles, é passar eles como... O povo evangélico tem problema com qualquer outro ser humano, e às vezes até pior. Eu conheço gente ali dentro do Araretama ali que trabalha em São Paulo e tem caso com outro homem. Anda vestido de mulher na rua e final de semana tá em cima de palanque de igreja com o cabelo cheio de gel falando do amor de Cristo e metendo pau em homossexual. Isso é feio, é errado.
Então, gente, vocês têm que procurar se apegar mais com Deus, cuidar da vida de vocês, certo? E deixar esse assunto para Deus cuidar. Porque se Ele é a autoridade máxima no mundo, é o Criador do céu e da terra, como que você pode querer exortar um filho dele? Uma coisa é você aconselhar, outra coisa é você obrigar, forçar a pessoa a fazer um tratamento que a pessoa não quer. A vida é dela. Isso é feio, Feliciano. Isso é feio, povo evangélico. Vocês apoiarem, incentivarem esse tipo de atitude. É a mesma coisa de vocês quererem educar o filho dos outros. Faz isso não. É feio. Tanta coisa para você se preocupar, tanta coisa para a bancada evangélica fazer lá em Brasília. E não estão fazendo, pelo contrário. Tem evangélico envolvido em Lava Jato, tem evangélico vendendo voto para manter ladrão no poder. Qual que é mais feio? O evangélico que sabe que o pastor dele é ladrão lá em Brasília e o cara vai na igreja pregar e todo mundo bate palma, certo? Ou o cara que é gay e não te ofende nada. Para e pensa, tá bom? Isso é feio, é ridículo. Marcão Confusão na área e até o próximo vídeo. Beijo.